Fala baixista, beleza? Comprou um baixo aí, tá um pouco na dúvida se toca de pé, se toca sentado, qual a altura que tem que colocar o instrumento, enfim, todos esses detalhes, assiste aí que eu vou dar minha opinião sobre esses assuntos. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Coelho, sou baixista elétrico, baixista acústico. Nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco qual a posição ideal do baixo acústico, se você deve tocar de pé, se você deve tocar sentado, quando você optar por tocar de pé, como achar essa altura, quando você for tocar sentado, como encontrar essa altura. Então vamos lá, vou começar falando sobre como tocar o baixo acústico de pé. A primeira coisa, que é a mais importante, é você entender qual a posição do baixo no seu corpo. Primeiro, ele não é assim, totalmente de frente para você. Se você for tocar aqui, ele pode ter algumas vantagens nessa técnica, mas a sua mão direita aqui você não vai conseguir encontrar muito bem. Então ele não é assim com você escondido atrás dele. Ele também não é assim, de lado em você. Alguns baixistas de bluegrass, eu estava vendo esses dias uns vídeos, eu vi que alguns eles tocam assim mesmo. Mas ao mesmo tempo eles têm uma técnica de mão esquerda muito esquisita, vou usar esse termo, que eu não consigo tocar, me atrapalha, me machuca, eu não recomendo. Então também não é totalmente do seu lado. Por que eu não recomendo? Para você conseguir tocar o instrumento aqui, ó, tocar por exemplo esse Fá aqui, com ele aqui, você tem que fazer uma volta muito grande com o ombro, com o cotovelo, então pode te machucar. Então também não é assim, totalmente de lado. Você tem que encontrar um meio do caminho entre essas duas posições, entre atrás e do lado. Ele fica um pouco inclinado nesse ângulo aqui. Essa parte aqui, ó, entre o fundo e a lateral, meio nessa esquina, encosta na sua bacia, aqui em mim, em você, no caso. Então o fundo, essa quininha aqui encosta nesse cantinho em você. E como você vai encontrar essa distância? É um tanto relativo, eu já vi algumas pessoas falando de você botar o baixo com um braço de distância, você segura aqui, nesse encontro do braço com o corpo, e traz o baixo para você. Costuma dar certo, para mim dá certo essa distância, mas isso pode ser, pode não ser verdade para você. Às vezes, sei lá, você tem o braço muito curto, ou o braço muito comprido, e isso fica um pouco estranho. Mas o importante é você saber o ângulo, a primeiro ponto. Não é assim e nem assim. Ele fica no meio termo, porque aí você consegue tocar confortavelmente em todas as regiões do instrumento. Você tem esse movimento aqui, consegue tocar com todas as regiões do instrumento. Uma outra coisa que vai te ajudar é que você, com ele nessa posição, você consegue usar a sua perna esquerda para ajudar a escorar o baixo aqui. Se você ficar com ele assim, ele fica mais parado, é mais seguro, mas ele tende a vir para cá, o que é normal também. Então, com ele um pouquinho inclinado, é um pouco mais fácil de você usar a sua perna esquerda para fazer isso. Mas eu também não diria que isso é verdade absoluta, porque também o tamanho de cada pessoa é muito relativo. Eu já vi, por exemplo, um método de um alemão que ele sugere você apoiar o pé esquerdo no chão e ficar com a pontinha do pé levantado assim, segurar o baixo desse jeito. Bicho, de pé eu não consigo fazer isso, eu não consigo ficar assim. Ó, eu estou fazendo isso agora, o baixo está parado, mas eu não consigo ficar assim por 3 minutos, por 1 minuto eu acho que não consigo. Então também não é bem isso. O ideal é você conseguir deixar ele o mais parado possível para você ficar com o seu braço esquerdo principalmente livre. Mas normalmente você vai ser obrigado a estar tocando com a sua mão direita aqui. Ela vai estar segurando o contrabaixo. Então, ele não tem, para trás ele não tem o perigo, porque a sua mão esquerda vai estar aqui segurando e para frente seu braço direito está aqui. Mas você tem que conseguir encontrar um balanço para você não ter que ficar segurando o instrumento enquanto toca. Ele está, na medida do possível, parado, sozinho, sem você gastar uma energia para segurá-lo. Então ele está parado, mas aí ele tem essa possibilidade de movimento. Você vai tocar na região mais aguda, ele vem mais para cá. Você vai tocar na região mais grave, ele pode ir para lá. Você pode ter uma liberdade para fazer as coisas, até para fazer uma graça que os baixistas normalmente de rockabilly fazem, mas não é esse o caso. Mas
você tem essa liberdade de movimentação também com o contrabaixo, beleza? Então o primeiro detalhe para encontrar a posição ideal é esse ângulo aqui. O segundo detalhe, que é o mais importante para mim, é a altura do instrumento. Você, por exemplo, não existe uma altura mínima ou máxima. Existe uma altura recomendada, até porque cada pessoa tem a sua altura, cada instrumento varia de tamanho. Então, como você vai encontrar a altura ideal para você com o seu contrabaixo? Você vai mirar, vai tentar posicionar essa parte do espelho, que é chamada de pestana, na altura da sua pestana, que é a sua sobrancelha. Então, quando você fizer esse movimento aqui, a sua sobrancelha vai ficar mais ou menos na reta da sobrancelha do baixo, vamos dizer assim, dessa última parte aqui da pestana, do baixo. Então, por quê? Se você deixar o baixo muito alto, eu vou dar uma diminuída na minha altura aqui, você quando for tocar aqui em cima, vai ter dificuldade em acertar essas notas. Também não vou dizer que isso é errado, totalmente errado. Estou dizendo que vai te dar mais trabalho para tocar as regiões aqui. Para você tocar no agudo vai ser um pouco mais fácil. Mas aqui em cima você vai ficar com o braço muito levantado, então não recomendo. E o contrário também, se você por acaso posicionar o baixo muito para baixo, vai ser fácil tocar nessa região. Mas quando você vier tocar nessa região aqui, vai ficar muito longe. Então, essa medida acaba te dando uma referência para isso. Por que eu estou dizendo também que isso é relativo? Cada pessoa tem um tamanho. Eu estava vendo um vídeo do John Clayton, por exemplo, que é um grande baixista de jazz. Se você não conhece, procure saber. Ele é muito grande, o cara tem a mão maior que eu, assim, claro, eu nunca vi ele pessoalmente, mas dá para notar que ele é muito maior que eu, que sou uma pessoa baixa, tenho a mão pequena, então vários detalhes mudam de pessoa para pessoa. Ele posiciona o baixo um pouco diferente do que eu posiciono, porque para ele é um pouco mais prático. No geral, essa medida da pestana com a pestana te faz encontrar uma posição ideal para você não posicionar errado a sua mão esquerda, seu braço esquerdo, e seu braço direito, que também é um detalhe muito importante que eu nem disse. Se por acaso você tiver com o baixo muito alto, sua mão direita pode vir muito aqui para baixo, você tem que ficar numa posição esquisita. E com o baixo muito alto, você não consegue tocar, às vezes, na região mais pesada aqui da corda, o que pode te ajudar em certos timbres. Então tudo isso, essa referência, acaba te possibilitando vários benefícios. E tudo isso que eu falei ainda dessa posição foi sem abordar o arco, por exemplo. Se você for tocar com arco e o contrabaixo estiver assim, você não vai conseguir nunca, ele vai ficar batendo na sua perna sempre. Então, você tem que encontrar também essa medida se você for usar o arco. A corda Mi, por exemplo, com um baixo muito de lado te atrapalha, com um baixo muito de frente fica muito difícil de acessar a corda Sol. Então, esse detalhe também influi para você que vai tocar com arco, não só para pizzicato, como com arco. Aí voltando para o detalhe da altura, que é o detalhe importante que eu estava dizendo também, aí você vai encontrar essa altura com o seu espigão. Você estica ou diminui o espigão, beleza? O que pode acontecer é se você é uma pessoa muito baixinha e comprar um baixo muito grande, você vai baixar o espigão no mínimo dele e ainda vai ficar grande para você. Aí é uma questão de escolha de instrumento mesmo, que talvez seja mais interessante você trocar de instrumento. Mas assim, acho que a chance de você fazer isso é muito baixa. Se você ter feito isso, eu acho que é muito baixo. Porque no geral, os instrumentos no Brasil são de 3/4, que não é muito grandão. E eu sou baixinho, não uso o meu espigão tão no mínimo assim. Então, enfim, para tocar de pé, essas são as dicas. Eu vou mostrar agora como tocar sentado e depois eu faço uma análise de se é melhor ou pior tocar sentado ou de pé. Antes de pegar o baixo e falar sobre tocar sentado, eu queria primeiro mostrar o banquinho que eu tenho. Eu prefiro esse banquinho aqui, que é um banquinho de madeira. Ele tem essas duas alças. Eu vou levantar porque eu não vou conseguir fazer caber o banquinho no chão com o contrabaixo. Então, o banquinho que eu tenho é esse. Tem essas duas opções de altura aqui, de apoio para o pé. E eu particularmente prefiro esse banquinho. Mas isso também é muito relativo, tá? Eu, Daniel, prefiro esse banquinho porque eu vou tocar com o pé apoiado, assim.
minha perna esquerda, eu vou apoiar o baixo aqui, minha perna esquerda vai estar encostada aqui e meu pé direito está no chão. Algumas pessoas mais altas conseguem apoiar os dois pés no chão, assim, e trazem o instrumento para cima. Algumas pessoas apoiam o pé esquerdo, por exemplo, numa coisa mais alta e o pé direito numa segunda coisa, assim. Você vai reparar, principalmente em orquestra, que a galera tem uns banquinhos mais legais, assim, mais cheio de suporte e tudo mais. Eu particularmente não gosto. Não sei, quando eu vou tocar sentado, prefiro esse banquinho de madeira, é o banquinho que eu tenho na minha casa. E aí, vamos posicionar o baixo e eu já falo sobre os prós e contras entre tocar sentado e tocar de pé. Vamos lá, sentado aqui, ó, meu pé esquerdo levantado, apoiei no suporte, e meu pé direito está no chão. Quando eu toco sentado, eu mudo um pouquinho a posição do meu baixo. Mesma coisa, ele não fica totalmente assim, eu não consigo tocar assim, mas alguns baixistas conseguem. Quando eles estão sentados, eles tocam com o baixo totalmente de frente assim. Eu não gosto muito, porque, enfim, acho esquisito. E ele totalmente de lado, a mesma questão, não dá para você tocar com ele assim, porque são regiões difíceis de acessar. Você tem que encontrar a mesma quina. Esse jeito, em mim, do jeito que eu estou sentado, o baixo ele fica bem apoiado na minha perna esquerda. Eu estou soltando o peso do instrumento na minha perna aqui, ó. Então o baixo está apoiado na minha perna esquerda, enquanto eu estou sentado no banquinho com o pé direito aqui. Aqui eu fico totalmente livre, o baixo está apoiado em mim. Assim ele não pesa, que o pé está ali, e eu gosto de manter o pé no chão, porque me dói menos as costas. Eu não gosto muito de ficar pendurado. Então esse banquinho também tem essa coisa, ele tem a altura ideal para mim. Já vou primeiro falar do arco. Por que eu mudo um pouquinho quando eu estou sentado tocando com arco, principalmente? Não é uma coisa que eu faço muito, eu toco com arco em porcentagem de vezes menor do que a que eu toco o pizzicato, mas enfim. Com o baixo nessa posição, que seria que eu tocaria o pizzicato, essa é a posição que eu toco o pizzicato. A corda Mi, quando eu uso o arco bate na minha perna aqui. Então eu viro um pouquinho para poder funcionar aqui o arco. Beleza? Então isso é uma coisa também que você vai encontrar você mesmo. Mas eu vou voltar a dizer que é o ponto importante. É a altura da mão aqui. Ele não pode ficar... Se ele ficar totalmente virado, você tem que mexer muito o cotovelo para conseguir tocar as regiões mais graves. Então a mesma coisa sobre a altura. Você vai encostar o baixo em você, deixando a pestana na altura da sua testa, mais ou menos. Essa região do instrumento fica na altura da sua testa aqui, ó. Porque aí você tem acesso à região grave. E você também vai ter acesso à região aguda sem muita dificuldade. Então, essa altura também é importante. Então, assim, agora os prós e contras de cada uma das maneiras de tocar, de pé versus sentado. Eu vou dizer do sentado que eu estou aqui. O grande contra, para mim, de tocar sentado, é o próprio banquinho em si. Muitas vezes você vai tocar em algum lugar que não tem um banquinho legal. Assim, você vai chegar, às vezes em teatro mesmo, não é nem só bar, casa de show, não. Às vezes mesmo pedindo no rider técnico um banquinho na produção, eles não têm um banquinho legal. Muitas vezes, eles improvisam um banquinho do café do teatro. Ou eles têm um banquinho, mas não é um banquinho que você gosta. Às vezes é aqueles bancos que são super confortáveis, mas ele é muito alto. Você não consegue, eu particularmente, gosto de tocar com o pé no chão, e eu não consigo pôr o pé no chão, por exemplo, nesse banquinho. Você põe o pé no banquinho e começa... Fica aqui, ó, você toca sambando. Então, eu acho bem complicado. Aí a solução para esse problema é levar o meu próprio banquinho. Quando é inevitável, por exemplo, eu fiz parte de um espetáculo, de um show com a Selmar, o show chamava-se Silencia, era um show totalmente, o próprio nome já diz, né, um show mais silencia, um show mais baixo, um volume mais controlado, com um figurino mais bonito, todo um esquema
todos tocavam sentados, então eu fui meio obrigado a tocar sentado. Então, quando era em localidades próximas, que eu ia com o meu carro, por exemplo, eu levava o meu banquinho. Mas às vezes não era. A gente foi tocar no Nordeste, por exemplo, aí você vai tocar em Fortaleza, por exemplo. Já peguei um baixo que não era o meu, num banquinho que não era tão confortável. Eram algumas coisas que acabavam somando para dificultar um pouco. Tudo bem que você chega com o instrumento, eles conseguem te entregar com tempo antes, ficava no hotel estudando. O banquinho é um problema que você soluciona, também não é uma coisa que vai te atrapalhar a tocar, mas eu acho um ponto negativo, uma coisa a mais para você se preocupar. E mesmo quando você consegue carregar o seu banquinho, você já está levando o seu baixo, às vezes você está levando o seu baixo acústico, mais o seu baixo elétrico, às vezes o violão, às vezes cabo, amplificador, estante de partitura, a partitura ou iPad, arco, a roupa em outro lugar, mais um banquinho, é muita coisa para levar. Então eu tenho uma certa preguiça às vezes de levar o banquinho. Também um outro contra do banquinho é às vezes o espaço físico. Sentado parece que eu ocupo um pouco de espaço maior, assim. É mais difícil de se adaptar fisicamente com um banquinho do que sem um banquinho. Ao mesmo tempo, um ponto positivo do banquinho, só para não ficar só dando pontos negativos de tocar sentado, é que cansa muito menos. Se você for tocar por 4 horas, é melhor ficar sentado do que ficar de pé. Ou se você for fazer uma cerimônia, às vezes de casamento, que você toca pouco tocando, mas você fica lá sentado, espera muito, toca pouco e espera muito. Sentado é mais fácil, né? Então tem prós e contras entre as duas coisas. Mas na minha humilde opinião, você deveria estudar as duas coisas. Eu comecei a tocar sentado depois de uma bronca da minha fisioterapeuta na época. Por quê? Estudando 3, 4 horas de pé, você de repente se posiciona errado. Então você poder sentar, você troca um pouco, descansa um pouco a coluna, toma cuidado com uma coisa, com outra. Então vale muito a pena tocar, saber tocar tanto de pé quanto sentado. Além dessa outra obrigação, se por acaso você cai num espetáculo em que todo mundo está sentado, vai ser muito melhor para a fotografia do espetáculo você estar sentado, então você tem que estar preparado para conseguir tocar sentado. A mesma coisa sobre tocar de pé. Se você só toca sentado e vai tocar num espaço, sei lá, algum lugar que não dá para você tocar de pé, ou você vai tocar num bar que não tem banco, sei lá, vocês vão num carro só, você, o batera, guitarra, não vai caber seu banquinho, na hora que você vai pôr no carro, você vê que ele não coube, você não vai conseguir tocar se chegar lá e não tiver, então você tem que estar preparado para as duas opções, beleza? E é isso, resumindo, o ponto importante é sempre a pestana na altura da sua pestana e o ângulo do baixo mais ou menos aqui, porque aí você vai posicionar sua mão direita bem, sua mão esquerda bem, não machuca as costas e não machuca o braço, a mão, as mãos, os dedos, enfim, e o pulso, e posiciona tudo certo, beleza? É isso, esse é o meu ponto de vista sobre tocar de pé, tocar sentado. Espero que tenha ajudado. Por favor, se você tiver uma sugestão de assunto que gostaria, escreve aí nos comentários que eu faço um vídeo respondendo. E se você gostou, curte, compartilha, entra na página. Se ainda não está me seguindo, por favor, aperta aí para seguir, aperta o sininho para ficar sabendo das novidades. Toda semana vai sair um vídeo novo sobre baixo acústico, tem sobre baixo elétrico também, dá uma procurada no canal. E é isso, curte, compartilha, segue aí, qualquer dúvida me escreve e vamos que vamos, um abração.